Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela A Viagem, na casa de Zeca, o clima é de festa. Todos celebram o lançamento do seu primeiro disco. Carmen vibra de alegria. Lisa pede para ver o álbum, deseja que seja o primeiro de muitos e ergue a taça num brinde emocionante. Zeca agradece, emocionado. Diz que nada seria possível sem a insistência de Sofia, que o fez enxergar o que realmente queria. Ele dedica o disco a ela, reconhece que aprendeu a ouvir sons que nunca imaginou. Apesar de achar que sabia tudo sobre música, descobriu que ainda tinha muito a aprender. Sofia, humilde, minimiza. Diz que apenas o ajudou a perceber o que sua mãe já lhe ensinava na infância. No silêncio, é possível conversar com a natureza. Zeca sorri e garante que agora encontrou o caminho que deseja seguir. Lisa, com os olhos marejados, propõe um brinde ao amor entre eles. Carmen acompanha, cheia de orgulho. No meio da alegria, Carmen provoca. Lembra que não pode faltar o beijo na esposa, hein? Lisa repreende, dizendo que não quer que mandem nele. Em seguida, preocupada com a demora de Té, comenta que não consegue falar com ele no telefone e decide tentar novamente. Carmen sai por instantes. Zeca, em tom de brincadeira, pergunta se não era a hora do beijo. Carmen volta, admite a inveja e pede que ele faça uma dedicatória bem especial para a Sofia. Nesse momento, Agenor entra trazendo uma notícia bombástica. No rádio, anunciaram que o Dr. Alberto, ex-patrão deles, foi preso por posse de drogas. Lisa se espanta. Carmen reage incrédula, acha impossível, cogita até ser outro com o mesmo nome, mas Agenor insiste. Deram o consultório, disseram que a prisão aconteceu de madrugada e que as drogas estavam na casa dele. Agora, ele está na delegacia, sem poder pagar fiança, em situação difícil. Lisa e Carmen repetem que não acreditam. Carmen, nervosa, garante que conhece Alberto melhor que ninguém. Ele seria incapaz de algo assim, é o homem mais honesto e sério que já conheceu. Determinada, decide ir pessoalmente à delegacia para confirmar a história. Lisa pede que ligue de lá para dar notícias. Carmen promete avisar. Enquanto isso, em outro lugar, Té, totalmente influenciado pelo espírito de Alexandre, começa a destruir a própria casa. Ele suspira fundo, pega objetos e os arremessa contra paredes e janelas. Vidros quebram, móveis caem, portas se despedaçam. O barulho ecoa por todo o ambiente, enquanto Alexandre, invisível, mas presente, o domina num ataque descontrolado. Logo depois, Raul chega aflito. Conta que Dona Josefa ligou, desesperada. Té desapareceu, depois de deixar o apartamento em ruínas. Mauro pergunta se já avisaram o médico. Diante da negativa, se oferece para fazer isso. Raul, inquieto, desabafa. Há algo muito errado acontecendo. Muitos problemas de uma vez. Talvez Alberto tivesse razão em desconfiar de alguém. Mauro tenta acalmá-lo. Garante que vão procurar Té até encontrá-lo. Lembra ainda que o novo médico pediu para levarem o rapaz ao consultório assim que fosse localizado. Raul teme que Té recuse. Mauro tranquiliza. Se isso acontecer, o médico irá onde ele estiver. Decidem então sair juntos em busca dele. Na delegacia, o delegado interroga um funcionário do prédio. Pergunta há quanto tempo ele trabalha ali. Uns 5 anos, responde o homem. O delegado quer saber se ele conhece bem o Dr. Alberto. O homem não hesita. Todos o conhecem, é estimado por todos, sempre ajudou todo mundo. E quando o delegado pergunta se Alberto já demonstrou comportamentos estranhos, atitudes fora do comum, a resposta é firme. Nunca! Ele sempre foi um homem calmo. O delegado insiste. Pergunta se houve movimento de pessoas estranhas durante a noite. O funcionário do prédio respira fundo e, seguindo instruções de Queiroz, revela tudo o que lhe foi confidenciado. Conta que na noite anterior, Alberto saiu para a inauguração de uma casa da sopa, fato que o delegado já sabia. Logo depois,
Apareceu um homem bem vestido, dizendo ser sobrinho de Alberto. Mas o porteiro confessa: nunca tinha visto aquele sujeito antes. Ele afirmava morar no exterior e queria surpreender o tio. O delegado pergunta se o porteiro subiu junto com o visitante. O homem explica que ia subir, mas uma confusão estourou na rua. Tentaram roubar um carro, os seguranças intervieram e, no meio da correria, acabou esquecendo do tal visitante. Questionado se voltou a ver aquele homem, ele nega, mas consegue descrevê-lo. Mais alto que ele, branco, cabelo escuro e usava uma calça de couro de boa qualidade. Enquanto isso, em outra estrada, Té pede carona a um caminhoneiro. O motorista, solidário, permite que ele suba. Té prefere ir em cima para sentir o vento no rosto. Agradece e segue viagem. Mas, de repente, o caminhoneiro olha para trás e vê Alexandre no lugar de Té. Assustado, pede que ele desça imediatamente. Insiste que volte para casa, que precisa de ajuda. Té tenta argumentar. Pergunta se vai ser deixado sozinho na estrada. Mas o caminhoneiro repete, ele precisa de ajuda e ainda sugere que procure um centro espírita. Na pensão, Seninha croma frente. Decide organizar uma manifestação em apoio ao Dr. Alberto. Lembra que serão padrinhos de Alberto e Estela e propõe uma carreata até a delegacia. Quer mostrar que estão ao lado dele. Salomé concorda, emocionada, lembrando como Alberto foi maravilhoso com Sofia quando ela perdeu o bebê. Edneia e Hélio também se animam. Zeca se oferece para ajudar. Boca providencia um caminhão, um megafone, enquanto os outros pegam panelas para fazer barulho. Agenor e Fátima falam da injustiça de ver Alberto atrás das grades. Até a vovó quer participar. Padilha tenta alertar sobre os riscos, mas Sininha incentiva. E a vovó firme provoca Padilha. Eu não fujo da luta! Todos se mobilizam, animados e decididos a apoiar Alberto diante da delegacia. Na estrada, Raul, Mauro e Lisa finalmente encontram Té, mas ele não os reconhece. Eles chamam por ele, insistem, mas Té se recusa a ouvir. Afirma que não se chama Té, e sim Ronaldo. Confuso, desconfiado, acusa Lisa de ser sua inimiga. Diz que ela o roubou e até matou alguém. Raul e Mauro tentam acalmá-lo. Garantem que vão encontrar o homem que roubou tudo dele e dar uma lição nele. Explicam que esse homem está no restaurante. Té hesita, mas por fim concorda em ir com eles, com uma condição, que a mulher fique para trás. Raul e Mauro garantem que ela não vai, e o convencem a acompanhá-los. Raul pede a Lisa que telefone imediatamente para o novo psiquiatra de Té, para que ele venha sem demora. O caminhão mascarado carrega todos rumo à delegacia. Mas quando os médicos chegam para levar Té, ele reage com força, resiste desesperadamente, recusando-se a ser levado. Brita desesperado, exigindo ser solto. Repete sem parar que não vai entrar, que não vai ficar ali. Raul e Mauro tentam acalmá-lo, pedem calma, garantem que querem apenas ajudá-lo. Mas Té continua a se debater com todas as forças. Ele geme, tenta se ajeitar na cama, reclama que está torto, que está machucado, pede que o soltem, promete que não vai fazer mais nada, que só quer deitar direito. César tenta falar com ele, mas Té não entende. Confuso, agitado, grita que não tem nada a fazer ali, diz que precisa ir embora e acusa uma mulher de ser culpada pelo revólver e por toda a situação. Nesse instante, Lisa se identifica, mas Té, transtornado, a acusa de tudo. Grita que ela é uma assassina. Exige que o soltem imediatamente. Lisa fica em choque. Raul, firme, pede que ela se afaste. Explica que a presença dela só piora a crise. Lisa, desesperada, pergunta o que está acontecendo com o Té, dizendo que nunca o ouviu falar daquele jeito. Raul suspira e revela a dura verdade. Té está com um problema neurológico grave. Perdeu completamente a noção da realidade. Pirou de vez. Lisa, com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele a odeia. Mas Raul responde com firmeza. Ele não te odeia, Lisa. Ele não está em si. Nesse momento, Josefa chega aflita.
pergunta pelo filho. Raul informa que ele está no quarto. Josefa insiste em que precisa vê-lo. Do lado de fora, o barulho aumenta. O mascarado chega com todos em cima do caminhão. Panelas batem. Vozes ecoam em um uníssono. Doutor Alberto! Doutor Alberto! Seninha pede que o grupo fique do lado de fora. Ela entra com o Tibério para falar com o delegado. Estela também entra, pede licença e cumprimenta. O delegado responde com frieza e pergunta o que ela deseja, mas não esconde a curiosidade sobre o movimento lá fora. Diná explica que também foram surpreendidos. Estela se apresenta. Sou Estela Toledo, noiva do Dr. Alberto. E afirma com firmeza: o que está acontecendo é uma grande injustiça. O delegado pede que ela se sente. Explica que nada pode ser feito. Houve denúncia. Droga encontrada no apartamento e na mala pessoal de Alberto. Ele foi preso em flagrante. Diná reage indignada. Diz que tudo não passa de uma armadilha e promete que vão descobrir o responsável. O delegado assegura que investigarão. Pergunta a Estela se Alberto tem inimigos. Ela hesita. Admite que tem desconfiança, mas aponta para o barulho do lado de fora. Com tanta gente apoiando, não resta dúvida. Alberto é um homem querido. Nesse instante, Queiroz chega. Estela, ansiosa, pergunta se há novidades. Ele pede calma. E Diná revela que já tem uma pista sobre o falso sobrinho. O retrato falado dele foi espalhado por toda a cidade. Diná comemora, emocionada. Estela agradece a Deus e, com voz trêmula, pede permissão para ver Alberto. Ela trouxe algumas coisas para ele e quer ao menos lhe dar um pouco de conforto. Um policial se aproxima e, com firmeza, autoriza que Dorivaldo acompanhe Diná. Ela se despede e, no mesmo instante, Queiroz comenta em voz baixa. Disse que Alberto teve sorte, porque aquele sujeito nem imaginava com quem estava mexendo. Estela, ainda nervosa, respira fundo e repete o alívio que sente. Pede licença e se retira. O delegado então toma a palavra. Explica que, em todos os anos de polícia, já viu muitos criminosos, mas confessa, Alberto não lhe parece um traficante. Ainda assim, precisa cumprir a lei. Queiroz concorda, mantendo a postura séria. De repente, Peninha explode, interrompe o delegado e exige que Alberto não seja preso. Aos gritos, afirma que o médico é um homem honesto, incapaz de ferir sequer uma mosca. E ainda pede que Tibério confirme. O delegado tenta falar, mas Sininha não deixa. Com a voz carregada de emoção, insiste. Solte o doutor agora mesmo. Se algum cliente morrer de desgosto, a culpa será sua. Tibério tenta acalmar os ânimos. Lembra que Sininha só está nervosa e recorda que ambos serão padrinhos do casamento do médico. Mas Sininha retruca que isso não importa. O que conta é que Alberto jamais fez mal a ninguém. Nesse momento, Queiroz se apresenta formalmente como advogado de Alberto. Agradece a preocupação do casal e garante que lutará até o fim para provar a inocência do cliente. Sininha, impaciente, corta suas palavras. Não há nada a provar. Mesmo assim, o advogado pede que eles voltem para casa. Promete que ainda hoje Alberto estará em liberdade. Sininha se acalma um pouco, mas não resiste. Pergunta se não fizeram nada com o doutor. O delegado garante que em sua delegacia não há carrascos e ordena silêncio imediato. Tibério, em gesto nobre, se oferece para ficar preso no lugar de Alberto. Sininha reforça. Pois prendam nós dois. Melhor ainda, em vez de um, terão dois. Queiroz sorri diante da atitude generosa, mas explica que, legalmente, isso não é possível. Pede então que se retirem, prometendo que contará a Alberto sobre tamanha lealdade. Logo depois, Diná se aproxima e revela a Alberto que a vila inteira está lá fora apoiando-o. Conta ainda que Queiroz acredita em sua liberdade antes do fim do dia. Estela se junta à conversa. Revela que localizaram e identificaram quem invadiu o apartamento
e garante ao noivo aquele pesadelo está prestes a acabar. Alberto respira fundo, emocionado. Diz que tudo na vida tem um propósito, nada acontece por acaso, e que esse momento, por mais duro que seja, é importante para todos, principalmente para ele. Diná se despede com ternura, dizendo que vai deixá-los a sós. Alberto agradece, visivelmente comovido. Mas ela responde que não fez nada demais, que só gostaria de ter ajudado ainda mais. Estela promete cuidar dele. Brinca, sorrindo, para não deixarem Alberto escapar. Enquanto isso, Sérgio explica o estado de Té. Diz que ele sofreu um surto psicótico ligado à epilepsia. Lisa, preocupada, pergunta como ele está. O médico responde que, por enquanto, está sedado e dormindo. Josefa, lembrando sua formação em enfermagem, se oferece para cuidar do filho em casa. Mas César intervém imediatamente. Diz que não é possível, que o rapaz precisa permanecer em observação. Os exames já foram solicitados. Lisa protesta. Afirma que todos os exames anteriores nunca mostraram nada. Sérgio insiste. Explica que o caso de Té é complexo justamente por isso. Informa que no dia seguinte será feita uma polissonografia, além de uma ressonância magnética e análise de neurotransmissores em Londres. Só então poderá dar um diagnóstico definitivo. Josefa, firme, retruca. Diz que em 25 anos de profissão... Josefa, com um olhar firme, completa sua fala. Diz que em 25 anos de profissão já viu casos muito complicados, mas admite que Sérgio segue uma linha mais tradicional e não aceita certas explicações. O médico confirma. Lembra que Té chegou a contar sobre a crença da mãe em obsessão espiritual, algo que ele, pessoalmente, não compartilha. Josefa promete não tocar mais nesse assunto. Sérgio concorda, dizendo que será melhor assim. Nesse instante, Lisa, emocionada, se abre. Confessa que ama Té e tem certeza de ser correspondida, mas não entende por que ele a trata com tanto ódio. Sérgio tenta explicar. Chama esse processo de conteúdo versus continente. Diz que pela afinidade tão grande entre eles, Lisa se torna depositária dos sonhos e desejos de Té, e junto com isso, acaba carregando também suas crises. Josefa acrescenta que se trata de um mecanismo de transferência. Sérgio concorda em parte. Explica que, incapaz de controlar suas crises, Té a culpa de forma inconsciente. Então, Josefa olha para Lisa e esclarece. Quando a gente ama demais, a outra pessoa vira parte de nós. Como Té não aceita o próprio problema, ele projeta isso em você. Sérgio conclui sério. Em muitos casos, o paciente se volta contra quem mais ama, às vezes até de forma agressiva. Enquanto isso, em outro canto, Maroca se emociona ao ver Andresa e Raul juntos novamente. Andresa revela que tem consultado médicos e que existe uma pequena chance de ser mãe. Maroca, surpresa, pergunta se Raul já sabia. Ele admite que sim, mas que Andresa só descobriu porque ouviu uma conversa dele com Dona Guiomar e acabou confirmando. Andresa desabafa, magoada. Diz que se sentiu enganada por muito tempo, tratada como criança. Conta que fazia muitos planos. Chegava a acreditar que estava grávida todo mês, e depois vinha sempre a mesma desilusão. Maroca tenta se justificar. Diz que não queriam vê-la sofrer, mas logo muda de assunto, inquieta com a prisão de Alberto que não sai de sua cabeça. Ela pergunta se eles já sabem da notícia. Raul responde que o dia foi uma correria. Maroca insiste. Quer saber se ele esteve com Alberto na delegacia. Raul confessa que ainda não teve tempo de passar lá. De repente, o rosto de Maroca se ilumina. Ela vê Diná chegando. Corre até ela, cheia de perguntas. Alberto já saiu? O que a polícia decidiu? O culpado foi preso? Diná pede calma. Explica que o pessoal da vila fez uma grande manifestação em frente à delegacia. Todos em apoio a Alberto, mostrando o quanto ele é querido. Raul pergunta se o advogado é realmente bom. Diná garante que sim. Diz que ele é o braço direito de Otávio.
Ansiosa, Maroca insiste. Quer saber notícias diretas de Alberto. Se ele está bem, se precisa de alguma coisa. Diná conta apenas que conseguiram prender o rapaz que entrou no apartamento fingindo ser sobrinho dele. Raul não tem dúvidas. Afirma que Stella tinha razão, que tudo não passa de uma armação de Ismael. Maroca, com amargura, recorda o passado. Diz que foi enganada por ele por muito tempo. Reconhece que não presta e ainda lembra que é um homem que bate em mulher, um sujeito capaz de qualquer coisa. Diná, séria, comenta que depois que Ismael se juntou com Regina, a situação só piorou. Maroca franze a testa, tentando lembrar de quem se trata. Diná refresca sua memória. É aquela moça que apareceu de penetra no seu aniversário e ficou dando em cima de Té. Maroca se recorda. A mulher de vestido curto. Diná confirma e ainda acrescenta. Ela trabalha com Stella na repartição, vive tentando atrapalhar o trabalho dela e ainda ajuda a colocar a Bia contra mim. Diná suspira e conclui amarga. E sabe o pior? Soube em Itatiaia que Regina e Ismael estão morando juntos. Um barulho repentino interrompe a conversa. Todas se viram e veem Maria, assustada, deixando algo cair de novo. Maroca repreende com dureza. Já é a segunda vez que você deixa as coisas caírem. O que está acontecendo com você, menina? Maria, abalada, começa a chorar. Eu fui enganada. Ele mentiu. Eu não tive culpa. Raul se aproxima, tentando entender. De quem você está falando, Maria? Mas a moça, tomada pelo desespero, repete. Eu fui enrolada por um crápula. Por que ele fez isso comigo? Raul pede calma, quer explicações. Diná intervém, firme e doce ao mesmo tempo. Não tenha medo, nada vai acontecer com você se contar a verdade. E então, entre lágrimas, Maria solta o nome. Foi o Ismael. A revelação cai como uma bomba. Diná reage de imediato. Esse homem é diabólico. Andressa completa. Ele é muito ordinário, Maria. Raul toma a frente. Todos nós vamos agora mesmo à delegacia. Você vai contar em detalhes a armação e a sua participação nessa história. Maria se assusta. Pergunta se vai ser presa. A irmã corre em sua defesa. Claro que não. Você também foi vítima. Caiu uma cilada que ele armou. Maroca, impaciente, não poupa críticas. Burra. 1000 vezes burra. Caiu tão fácil nesse golpe. Espero que agora aprenda a lição e não saia correndo atrás do primeiro homem que aparecer. Enquanto isso, em outro canto, Carmen comenta sobre a prisão de Dr. Alberto. Bárbara observa, amarga. Injustiça é comum, mas pelo menos ele tem muitos amigos. Isso é raro hoje em dia. Oneida lembra que Queiroz está defendendo Alberto. Carmen concorda. E Oneida, animada, ainda comenta sobre o novo equipamento que Queiroz comprou para a locadora. Carmen se encanta. Voltei na hora certa. Dona Neiva já reclamava que os vídeos antigos não aguentavam mais o tranco. Bárbara sorri, interessada. Oneida avisa que o técnico chega cedo amanhã para a instalação e reforça que ninguém pode se atrasar. Carmen e Bárbara concordam prontamente. Nesse momento, Mauro chega. Cumprimenta Bárbara e explica. Vim a pedido da Lisa, só para passar um recado. Bárbara estranha. Pensei que estivesse bravo comigo. Mauro balança a cabeça, cansado. Estou apenas sobrecarregado, deixa pra lá. Carmen pergunta qual é o recado. Mauro explica. Lisa não volta para casa hoje e pediu que avisem no trabalho que não retorna essa semana. Carmen se assusta. Aconteceu alguma coisa com o Té? Mauro confirma. Ele precisou ser internado. Teve uma crise violenta. Foi recomendação do psiquiatra. Ele suspira. Agora vou ter que cuidar do escritório sozinho por um tempo. Carmen se afasta para telefonar para Dona Fátima. Despede-se dele. Bárbara, observando Mauro, percebe algo diferente. Pergunta com cuidado. Você tá bem? Mauro responde com amargura. Não.
Mas também não sou o monstro que você pensa. Eu continuo sendo um ser humano, como qualquer outro. Carmen, ainda preocupada com Lisa, pede o endereço da clínica. Mauro tira do bolso um cartão, entrega a ela e informa. Quarto 18. Carmen agradece com um olhar aflito. Todos se despedem, pesados, suspirando diante da gravidade da situação. Bárbara quebra o silêncio. Senti pena do Mauro. Carmen apenas acena, mas logo avisa que precisa sair. Despede-se de Bárbara e Oneida e segue apressada. Na clínica, Lisa chega e cumprimenta o Dr. Sérgio. Ele a recebe com calma e orienta. Vá descansar em casa, o Té está sedado e precisa dormir. Lisa hesita. Não queria deixá-lo sozinho, mas também temia provocar mais confusão. E então, num fio de voz, revela seu plano. Pensei em pedir ajuda a um amigo. Ele sofreu um acidente e usa uma máscara no rosto. Como o Theo conhece pouco, imaginei que se eu me vestisse igual a ele, com a máscara e a roupa, poderia ficar perto dele sem que percebesse. Sérgio a encara, pensativo. Isso pode não ser uma boa ideia. Ele pode reconhecê-la. Lisa insiste. Explica que o mascarado não fala, só se comunica por gestos. Ela só queria tentar. O médico ainda reluta, mas diante da determinação dela, acaba cedendo. Está bem, mas saiba que o monitor registra todas as reações do paciente. Se algo der errado, você me promete que não insistirá. Lisa concorda. Prometo. Enquanto isso, em outro ambiente, Ismael chega com um sorriso perverso, sacudindo um jornal. O doutorzinho Alberto agora é notícia. Bia se espanta. O mesmo médico que eu conheço da mamãe? Tato confirma incrédulo. O padrinho, sim. Ismael se delicia com a revelação. Preso em flagrante, por porte de drogas. Johnny, curioso, pergunta se é algo leve. Ismael, cruel, corta. Pesado? E quem diria, não? Com aquela cara de santinho. Regina entra na conversa, venenosa. Bia, lembra como sua mãe endeusava esse homem e falava mal do seu pai? Ismael reforça, jogando lenha. Agora, a Estela vai se agarrar com unhas e dentes. Vai até procurar um bode expiatório para se livrar da culpa. Um comentário maldoso de um dos presentes sobre o doutorzinho faz Bia explodir. Quer ver a mamãe engolir tudo que falou de Alberto? Tato tenta contê-la, mas ela se cala apenas por orgulho. Enquanto isso, na casa de Estela, Diná a consola. O pesadelo acabou, logo Queiroz vai trazer Alberto por aquela porta. Estela suspira, emocionada, lembra da humilhação e da angústia que Alberto enfrentou por causa de Ismael. Indignada, comenta sobre a maldade de um homem tão baixo. Diná concorda. Para o Ismael, vale tudo, até inventar mentiras absurdas para enganar a Maria. Estela completa. Ele é especialista em manipular mulheres carentes. Maria foi apenas mais uma vítima. Nesse momento, Bia chega. Estela se anima ao vê-la. Que bom que veio, eu estava com saudade. Mas Bia corta fria. Não precisa fingir felicidade, eu vim para esclarecer algo. Estela tenta manter a calma, mas Bia interrompe dura. Esse é o homem que você quer colocar no lugar do meu pai? Diná intervém. Estela vai casar com Alberto. Mas Bia não quer ouvir. Não me interessa casamento nenhum. O que eu quero dizer é que vocês sempre falaram mal do meu pai, exaltando Alberto. Hipócritas. Agora o santinho foi preso com drogas. Tomara que apodreçou da cadeia. Diná tenta conter a fúria dela. Você só sabe uma parte da história. Bia, irredutível. Eu sei a parte que me interessa. Diná, firme, insiste que Bia ouça. Senta-se com Tato ao lado e revela. Seu padrinho é inocente. Toda a armadilha foi feita pelo seu pai. Bia levanta-se revoltada. Mentira! Nunca vou acreditar nisso! Estela então toma a palavra, firme, sem se alterar. Não vou discutir com você. A verdade vai aparecer nos jornais amanhã. E por fim, com a voz cortante, expulsa a enteada. Agora saia da minha casa.